Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês que aqui no canal nós vamos começar a fazer conteúdos mensais sobre o mesmo tema. E para começar, eu escolhi falar com vocês sobre a rinomodelação, que é um dos procedimentos mais procurados no consultório e eu quero tirar todas as dúvidas de vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bel Guerra e esse é o meu canal. Bom, gente, então vamos lá. Nos próximos 4 vídeos do canal, então vai ser o nosso mês da rinomodelação e a gente vai falar sobre diferentes aspectos da rino. O que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje? A gente vai falar a indicação da rinomodelação e como alinhar a expectativa do paciente aos resultados esperados. Então a gente vai falar para quem é indicado esse tipo de procedimento e como atingir a nossa promessa ao paciente, né? Como você realmente pode fazer com que você entregue ao máximo quais são os 3 pilares essenciais para isso. No vídeo da semana que vem, a gente vai falar como é feita a rinomodelação, passo a passo. Vou mostrar foto para vocês, a gente vai ter um estudo de caso, então vai ser super legal. Na terceira semana, a gente vai falar sobre como vender a rinomodelação. Eu tenho percebido que muitos profissionais sabem entregar um excelente resultado, mas eles não sabem vender o procedimento. E aí acaba sendo um profissional frustrado para dentro da porta do seu consultório. Então a gente vai abordar todos os aspectos, não só de como fazer, mas também de como vender esse procedimento. E no final a gente vai falar aí sobre por que todo mundo tem tanto medo da rinomodelação, né? Tanto os pacientes como os profissionais, e o que a gente pode fazer para evitar tudo isso. Então já falei demais por aqui sobre os próximos vídeos, não quero dar tantos spoilers assim, mas hoje a gente vai começar falando sobre a indicação da rinomodelação, né? Como alinhar a expectativa do paciente aos resultados esperados. Primeiro de tudo, indicação de rinomodelação são basicamente 2, tá? O que você deve avaliar? O seu paciente de perfil, ou seja, 90 graus, o paciente olhando lá para o horizonte, você tem que avaliar o dorso do nariz do teu paciente e também pedir para o teu paciente sorrir. Por quê? Porque quando a gente sorri, o nosso ângulo nasolabial vai lá embaixo. Então você consegue avaliar a indicação de empinar a ponta do teu nariz, que é, no caso, a segunda indicação. Então, primeira indicação, alteração de dorso, paciente que tem o ossinho torto ali. E segunda indicação, paciente que tem a pontinha caída. Todas as outras indicações de rinomodelação são consequências destas 2 primeiras. Então, por exemplo, se o paciente chega para mim no consultório e fala assim, Bel, eu vim fazer rinomodelação porque eu quero afinar o meu nariz. Afinar o nariz não é uma indicação de rinomodelação, não é. Se você vende isso para o teu paciente, você está enganando ele, porque não tem como afinar o nariz. Mas o que a gente observa? Que quando fazemos uma rinomodelação com a finalidade de corrigir o dorso ou de empinar a pontinha, uma consequência deste procedimento é o afinamento do nariz. Então é uma indicação secundária. Eu não posso prometer que isso vai ser um resultado para o meu paciente, porque muitas vezes isso não acontece. Então não são em todos os casos que a gente observa esse afinamento. E não é uma questão de técnica, é uma questão de ser algo inviável para a rinomodelação. Para a rinoplastia, sim. Qual que é a diferença? A rinomodelação é feita no consultório com ácido hialurônico, em 10, 15 minutinhos, sem período de downtime, que é a recuperação. Enquanto uma rinoplastia é feita no centro cirúrgico, com um cirurgião plástico, anestesia geral, período de downtime de pelo menos aí 10 dias. Então, existem grandes diferenças entre rinomodelação e rinoplastia e os resultados também fazem parte dessas diferenças. A rinomodelação é indicada para quem tem alteração no dorso e pontinha caída e ponto final. Largura de nariz também não se corrige com rinomodelação. Pacientes que têm nariz negroide muitas vezes querem um afinamento do nariz, afinamento da base do nariz, do dorso, a gente não consegue com a rinomodelação. O que a gente conseguiria, por exemplo, nesse tipo de nariz? Assim como o nariz de pacientes orientais, eles têm o dorso muito baixo do nariz. Então no vídeo da semana que vem eu vou mostrar uma foto para vocês de um nariz com o dorso bem baixinho que a gente consegue levantar e deixar o nariz mais proporcional em relação à largura e à altura da face, tá?
Então, agora que vocês entenderam um pouquinho sobre a indicação da rinomodelação, né, a gente vai falar sobre como alinhar a expectativa do paciente. Porque, como eu disse para vocês, muitas vezes o paciente ele vem no consultório querendo o resultado de uma rinoplastia e é um procedimento que tem um custo infinitamente mais barato, digamos assim, do que a rinoplastia. Então vamos falar em números agora. Rinomodelação. O paciente vai gastar aí entre 1.500 a 2.500, 3.000 em uma rinomodelação. Já numa rinoplastia, o preço mínimo assim que a gente começa a ver é entre 8 e 10 mil reais, chegando aí até 20, 30 mil reais se for uma correção, tá? Outra grande diferença, a rinoplastia ela é para sempre, então se você faz e você gostou do resultado, ótimo, sorte tua, mas se você não gostou, não tem o que fazer. Assim, a não ser que você tente fazer uma cirurgia reparadora, mas é algo muito mais difícil, até porque vai diminuindo o tamanho do nariz. Já na rinomodelação, se você gostou do resultado, perfeito, você faz uma vez por ano, para sempre, nunca vai precisar passar por uma cirurgia. Mas se você não gostou, você pode remover com a hialuronidase. Então é um procedimento que traz esse conforto e essa segurança para o paciente. Outra questão em relação a isso. A rinoplastia, ela de fato diminui o tamanho do nariz. Então se você é um paciente que tem um nariz grandão, talvez você não tenha indicação de fazer a rinomodelação. A gente consegue até melhorar, mas não em todos os casos. Por isso que uma avaliação é indispensável, né? Passar por uma consulta para que a gente consiga avaliar individualmente cada tipo de nariz. Mas a rinoplastia, ela sim consegue de fato diminuir este tamanho, tá? E aí eu sempre falo para as minhas alunas, né, para as minhas seguidoras, tanto no meu Instagram como no Instagram da escola, que um grande pilar para você fazer uma rinomodelação de sucesso envolve 3 itens, né? Então, primeiro de todos, a seleção do paciente. Você selecionar o paciente que tenha indicação de rinomodelação. Se você seleciona um paciente que tem indicação de rinoplastia, você espera entregar um resultado muito bom para ele, você vai falhar. Porque são procedimentos diferentes, com técnicas totalmente diferentes e com queixas totalmente diferentes. O paciente basicamente me pede para afinar o nariz dele, com a rinomodelação eu não consigo entregar. Então, primeiro dos 3 pilares, né? Seleção do paciente. Segundo pilar, a técnica correta. Eu tenho uma técnica de rinomodelação que ela basicamente dá certo para todo mundo, porque ela envolve 3 coisas diferentes na nossa técnica. Então, sempre que eu pego o nariz, eu vou avaliar o dorso, a ponta e a columela. Então, fazendo sempre essa mesma técnica e diferenciando nessas 3 possibilidades, eu consigo trabalhar todo tipo de nariz que tenha indicação para rinomodelação. Então, primeiro pilar, seleção de paciente. Segundo pilar, técnica. Se você tem uma técnica que te permite essa flexibilidade de trabalhar todos os tipos de nariz que tem indicação para rinomodelação, você vai ser muito mais assertivo. E o terceiro pilar, além do paciente e da técnica, é o produto. Porque existem produtos que não são adequados para rinomodelação. Cada produto, cada ácido hialurônico, ele tem as suas peculiaridades, as suas características reológicas, que são características físico-químicas de um gel, como, por exemplo, a viscoelasticidade, a capacidade de deformação desse produto, né, que é a reologia, como esse produto se comporta quando ele passa através da cânula, se esse é um produto que ele pode ser maleável, se esse é um produto que tem a capacidade de integração tecidual, porque vocês imaginam, se o ácido hialurônico ele não tem essas características ideais, como, por exemplo, a integração tecidual, o paciente pode colocar um óculos no nariz e deformar o procedimento. Então é muito importante que a escolha do produto seja uma escolha ideal. E eu acho que eu já até conversei com vocês outras vezes aqui no canal, que você ter um estoque com produtos diferentes para cada área do rosto, muitas vezes sai caro no início, mas isso é fundamental para que você consiga então entregar um resultado que atinja as expectativas do teu paciente, porque não basta você selecionar o paciente ideal, você aplicar uma boa técnica se você tiver um produto ruim, certo? Então você seguindo esse tripé de como entregar um bom resultado para o teu paciente, alinhar a expectativa dele com a indicação de uma rinomodelação, é fundamental para que o paciente saia satisfeito e, claro, que você fique satisfeito também. Bom, eu vou mandar para vocês
no grupo de estudos do Telegram, que tem o link aqui na descrição desse vídeo, um artigo falando sobre rinomodelação. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de estudo, entra lá, porque é um grupo super legal. Nesse grupo eu deixo aberto para vocês conversarem lá, então tem muitos profissionais iniciantes que trocam experiência, que trocam dicas de como lidar com pacientes, tem compra de produtos, inclusive lá, e sempre que a gente posta vídeo novo eu mando lá, todas as novidades aqui da escola, a gente alimenta diariamente esse grupo do Telegram, então entrem lá que além de tudo isso, vocês ainda vão receber esse artigo que eu vou mandar lá, tá bom? E eu vou deixar para vocês também aqui na tela um card do vídeo da semana passada, caso você não tenha assistido. E a partir da semana que vem, então, a gente vai continuar na nossa série do mês da rinomodelação. Todas as dúvidas que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você acha que vai gostar, convidar eles para o nosso mês da Rino. Um beijo e até o próximo vídeo.